Olá, nós vamos dando continuidade às disciplinas do curso de especialização em geoprocessamento. Vamos iniciar a disciplina de análise espacial de dados matriciais. Essa disciplina vai ter aí no período de novembro e dezembro, dando uma carga horária total de 30 horas aí durante essas 6 semanas, e vai ser ministrada por mim. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Paulo Roberto Mendes Pereira, eu sou geógrafo e licenciado em Geografia e especialista em geoprocessamento, e atuo na linha de análise da dinâmica de paisagem, utilizando dados matriciais, álgebra de mapas, e esperamos aí ter uma boa disciplina no decorrer do período. Nosso objetivo principal é apresentar os aparatos teóricos e práticos referente à análise de dados matriciais e sua aplicabilidade, para a representação das informações da superfície terrestre. Como já mencionado, ela vai ter as 6 unidades. Nessa primeira unidade, que nós vamos iniciar hoje, a gente vai ver aí alguns conceitos, vamos relembrar alguns processos e procedimentos que vocês já viram em outras disciplinas sobre a questão do que é um dado matricial. A unidade 2 aí nós já vamos abordar aquela questão das álgebras de mapa, vamos ver os principais parâmetros que os dados matriciais eles possibilitam, e vamos dar uma pincelada sobre alguns modelos de análise espacial aí, principalmente aqueles mapas de fragilidade, como tem lá o modelo de análise da fragilidade ambiental do Crepani. Vamos ver também, se der tempo, a questão da USLE, como é que é calculada a USLE, e principalmente a análise multicritério, que é outra forma de se analisar essa questão da fragilidade ambiental, que é muito usado para a questão de gestão e planejamento do uso do território. Na unidade 3, aí nós vamos já abordar um pouco sobre o uso de dados de modelos digitais de elevação, para fazer aquela análise das características das áreas, principalmente declividade, hipersometria, vamos ver aqui outras, direção, orientação de vertente, aquele relevo sombreado. Vamos dar umas pinceladas sobre essas questões. Já a unidade 4, a gente vai já abordar mais a questão da morfometria de bacias, usando o modelo digital de elevação, extrair uma rede de drenagem, extrair uma bacia, e vamos ver aí algumas funções básicas para calcular a área, perímetro, densidade de drenagem, como isso é feito dentro do sítio. Na unidade 5, aí a gente já vai trabalhar com a questão de métrica de paisagem, vamos usar dados de classificação de imagens, para ver como é que aquela questão que vem lá da ecologia de paisagem, efeito de borda, índices de forma, aí mais a questão das métricas mesmo, fragmentação, questão de mudança, o que é uma matriz, o que é uma mancha, tudo isso. A unidade 6 a gente já vai mais dar uma olhada nas novas metodologias, que a gente está chamando de novas metodologias, que não são tão novas assim, mas elas estão começando a ter se apresentar como menino dos olhos de ouro dos mapeamentos atuais, Estamos falando aí dos modelos LiDAR. Também vamos ver alguma coisa sobre a classificação e validação. Nossos SIGs utilizados aí, nós vamos utilizar o QGIS, e algumas bibliotecas de outros SIGs que já são implementados no QGIS, como as bibliotecas do GRAGIL e do SAGA, e a calculadora Rasta, que vai ser uma das nossas ferramentas principais. A gente também vai ver o Lecos e outros plugins, outros complementos que existem no QGIS que podem ser usados para fazer essa análise com dados matriciais. Aqui alguns exemplos, de processos que a gente utiliza a partir de dados matriciais, principalmente modelagem de perda do solo, fragilidade ambiental, caracterização do relevo. A gente usa aí a TIM.
E extração de drenagem de bacia hidrográfica, que vai ser um dos principais pontos que nós vamos abordar. A questão da avaliação da nossa disciplina, vai ser uma disciplina que vai conciliar teoria e prática, né? A gente vai ter aí as unidades 2, 3, 4, 5, que vão ser consideradas para a nota final da disciplina. E aí as atividades das unidades 1 e 6, elas são só para fixação. E é recomendado que vocês façam, né? Qualquer dúvida vocês podem tirar no fórum. E a questão da avaliação vai ser, como quase todas as outras disciplinas, né? Pontualidade, articulação com recursos didáticos. E desse modo a gente espera ter um bom aproveitamento. Eu vou ser breve, né? Como aqui vai ser mais vamos ver alguns conceitos que vocês já viram em outras disciplinas, não vamos aprofundar muito porque você já tem esse aparato teórico, principalmente aí da disciplina de sensoriamento remoto, que é mais ou menos os conceitos básicos para qualquer dado matricial. Quando a gente fala em representação e SIG, a gente tem que lembrar lá da questão do paradigma dos 4 universos. Né? Nós temos o universo mundo real, que é representado pelos objetos e feições que estão na superfície terrestre, falando de rio, prédio. E aí nós temos o universo conceitual, né? Que é o universo matemático, que é como esses objetos do mundo real eles são representados dentro do computador, que aí a gente está falando da questão das funções, das equações principalmente. E nós temos o universo da representação, que é o universo da representação, e nós vimos lá que vocês já viram que existe 2 modelos, né? O vetorial e o matricial. Enquanto o vetorial a gente tem lá ponto, linha, polígono. O matricial a gente está falando mais de matrizes, imagens, e esses universos é a partir dessa forma de representação que tem a implementação dentro do SIG, que é onde a gente aplica as funções, aplica equações, faz a modelagem dentro do SIG a partir do universo da implementação. Então, o que é uma imagem matricial? É qualquer dado que pode ser representado em uma estrutura de matriz. Nós temos aqui, como podemos ver, nós temos uma matriz, né? Aqui N linha, N colunas, e a interseção, né? O cruzamento entre linhas e colunas forma um pixel, que é a unidade espacial de qualquer imagem matricial. Ou seja, o pixel é o menor elemento de uma imagem digital onde está contido aquele atributo que a gente está representando. A gente pode ver aqui o pixel, eles conferem um atributo, ou seja, que eu estou com uma imagem digital dada zoom no máximo. A gente consegue ver que uma imagem matricial ela é formada por N linhas, N colunas, como já citado, né? De mesma dimensão, ou seja, aqui a imagem SRTM ela tem 30 metros de pixel. Como vocês podem ver, dentro desse pixel existe um valor. Esse valor é o atributo que eu estou caracterizando. A partir disso, essas imagens elas são ideais para representar fenômenos contínuos, ou seja, elas podem assumir dentro de si uma infinidade de valores. Aqui eu estou trazendo um exemplo de dado de precipitação para o estado do Maranhão e o mesmo dado para o estado do Maranhão, mas aqui eu estou representando a questão da altitude, as cotas altimétricas. Então, essa imagem aqui ela tem 1 km de resolução espacial, essa aqui ela já tem 30 metros de resolução espacial. Ou seja, são fenômenos que eu consigo representar que são continuamente, ou seja, dentro de cada pixel desse eu tenho um valor diferente. Ou posso ter o mesmo valor, mas que um vetor eu teria muita dificuldade em representar, inclusive de manusear, porque ia ser um dado muito pesado. Aqui eu tenho uma imagem de uma dimensão, dá mais ou menos 7 milhões de pixels. Então, para eu ter 7 milhões de quadradinhos ou de pontinhos desses, seria muito pesado para representar.
Aqui a questão da resolução espacial, né? Como vocês já viram, eu tenho como característica baixa, média e a alta resolução espacial. A questão da resolução espacial, ou seja, uma imagem de 30 metros, ela apresenta uma feição melhor, consigo distinguir melhor os objetos do que uma de 1 quilômetro. Já uma imagem com alta resolução espacial, eu consigo diferenciar de maneira significativa os objetos. Eu estou falando de pequenos objetos mesmo. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho o topo de um prédio e a partir do momento que eu mudo a imagem, ó, que aí quando eu consigo ter até 1 metro, quando eu chego com 30 metros eu já tenho um borrão, ou seja, essa mesma imagem com 1 metro eu consigo distinguir bem os objetos, com 30 metros eu já tenho feições mais complexas de se distinguir. Outro ponto que vocês viram, a questão da radiometria, né? Tem aqui os elementos com 1 bit, são 2 níveis de cinza, 4 bits são 16 níveis de cinza, 8 bits são 256 níveis de cinza, e 16 bits eu posso ter até 65.000 aproximados níveis de cinza. Aqui é só uma ilustração da diferenciação entre uma imagem que possui 8 bits e 16 bits. Eu tenho maior caracterização radiométrica na imagem de 16 bits. Codificação também, eu tenho imagens que são inteiras, né? Ou seja, valores inteiros. Aqui eu tenho uma imagem de 16 bits, que eu extraí o valor do pixel dela e estou mostrando para vocês. Eu também tenho valores flutuantes, ou seja, esse float aqui, geralmente as imagens de declividade, elas são flutuantes, elas apresentam valores decimais. Então, quando ela é codificada como uma imagem inteira, eu não consigo ter a representação de valores decimais, ou seja, tudo aquilo que é 0,8, 1,3, eu vou ter um valor de 0 de 1. E aqui não. Quando eu tenho a imagem codificada para flutuante, aí eu vou ter valores decimais, né? Eu consigo fazer essa representação, essa diferenciação, principalmente aí a gente está falando, quando a gente fala de imagens para caracterizar teor de nutrientes no solo, algum mineral no solo. Quando eu falo de declividade, né, é importante que a imagem ela seja flutuante. O importante conceito é a questão da multidimensionalidade das imagens, né? Principalmente as imagens multispectrais e hiperespectrais, que elas são compostas por diferentes bandas. E cada banda ela apresenta um valor. Aí a gente está falando de banda do verde, banda do vermelho, do infravermelho próximo, a borda do vermelho, a borda do azul. A gente tem diferentes bandas. E em cada banda o valor do pixel está designado de acordo com a propriedade da superfície da Terra, né? Ou seja, o nível de radiância que aquele sensor ele identificou. Quais são as vantagens, né, de se usar dados matriciais? São estruturas simples, elas permitem operações facilmente implementadas, elas possibilitam essa questão de representar a variabilidade espacial e possibilitam também modelagem e simulação. Como principal desvantagem é que elas possuem relações topológicas difíceis, ao contrário dos vetores, né? As relações topológicas que são complicadas e o produto final ele pode não ser muito agradável. Dependendo do tamanho também da sua imagem, a gente pode ter imagem muito pesada e necessita de muito espaço de memória. Aqui é um exemplo, né? Que foi do Pereira 2024, onde ele modelou dados de mudança de cobertura da Terra dentro dessa plataforma que se chama Dinâmica Ego. Outra importante função é essa questão aqui da possibilidade de eu conseguir fazer álgebra de mapas, né, como eu disse. Aqui é mais um nudo, que é o pessoal do laboratório LAPS, né, que eles fazem o NDVI diário, calculam o NDVI diário, aplicam uma média estatística, eles me geram um NDVI semanal, que é mais ou menos a interpretação,
como eles fazem essa caracterização todas com álgebras de mapa. Principais aplicações, né? A gente tem aí as aplicações de dados matriciais na gestão de recursos hídricos, monitoramento da qualidade do ar, planejamento do solo, muitas outras aplicações. A gente tem aí na agricultura de precisão, teor de nutriente no solo, teor de mineral no solo, teor de sódio, potássio. Tudo isso a gente consegue utilizar a partir de uma matriz suavizada. Dentre os processos, a gente também tem o processo de conversão, né, de qualquer vetor para raster, ou seja, qualquer vetor para matriz, que aí nós temos a formação dos pixels. E um dos grandes problemas que ainda tem até hoje é essa questão do efeito escada e os limites dos objetos. Às vezes a gente perde alguma área, ultrapassa os limites, porque é muito associado ao tamanho do pixel que é definido. Esse efeito aqui a gente chama de efeito escada. Tem uma escadinha, né, que a borda do pixel é quadradinha, né, como é uma feição geralmente de tamanhos, de proporções iguais. Eu tenho aqui quadradinhos, né? E aí esse fenômeno, ele às vezes dá uma diferenciação muito grande. O ideal é que a gente tente evitar bastante o efeito escada, não convertendo os dados para raster ou utilizando uma área um pouco maior e no final fazendo essa conversão para vetor. Outra importante tarefa que a gente consegue fazer com dados matriciais, né, com dados raster, está associada à questão da reclassificação. A reclassificação nada mais é que a transformação de um raster que está lá em um padrão mais... não apresenta um padrão, para um padrão mais categórico ou discreto, ou seja, que é o que a gente mais utiliza atualmente, que é a classificação de um mapa de declividade, e a gente transforma esse mapa de declividade com uma característica categórica. Nós temos aqui de 0 a 3, que seria o relevo plano, de 3 a 8 o suave ondulado, e o de 8 a 20 ondulado, e aqui nós podemos ver essa região aqui, que ela apresentava um padrão bem difícil de se identificar, né, como é que está. E aqui não, na segunda imagem, depois da classificação, a gente tem já um relevo mais característico, onde as áreas planas estão concentradas nesse ponto aqui, as áreas mais declivosas estão nessa região aqui. E onde nós utilizamos essa reclassificação? Quando nós vamos trabalhar com álgebra de mapa, geralmente, estou falando aí de 99% das nossas funções, elas precisam ter um padrão semelhante. Ou seja, quando nós vamos trabalhar com álgebra de mapa, os mapas eles precisam ter o mesmo, eles precisam estar dentro do mesmo nível. Podemos dizer assim, ou seja, aqui eu estou mostrando um mapa de fragilidade ambiental, onde eu tinha diferentes dados, quatro dados diferentes. Esses dados eles foram categorizados de acordo com o valor de fragilidade e me gerou essa função aqui dentro dessa função que a gente está utilizando. A questão da reamostragem também é muito necessária para quem trabalha com dados, principalmente na segunda unidade, onde a gente vai ver os mapas de fragilidade ambiental, que os dados, as imagens, elas precisam ter a mesma dimensão, ou seja, o tamanho do pixel ele tem que ser o mesmo e também a dimensão dele tem que ser a mesma. A reamostragem ela não altera o valor do pixel. O que ela faz? Ela simplesmente transforma o tamanho daquela imagem. Aqui eu tenho uma imagem de um pixel de 30 metros. Eu transformei esse pixel para 15 metros. Ele, ao invés de apenas um pixel, agora ele tem 4 pixels. E cada pixel desse apresenta o mesmo valor que o pixel original tinha.
Aqui eu tenho 4 pixels de 245 metros, quando ele era apenas 1 pixel de 245 metros. Só que aqui eu tenho 30 metros de resolução espacial, desculpa, e aqui eu tenho 15 metros de resolução espacial. E aí também a gente pode utilizar as estatísticas zonais. A estatística zonal ela permite a compreensão e interpretação de como fenômenos ambientais eles se comportam dentro de uma determinada área, definida como base de dados de referência. Ou seja, tem a média, dizer o padrão, variância, e eu tenho um conjunto de feições. Geralmente essas feições é um vetor. Eu analiso o comportamento de qualquer fenômeno, digamos, distribuição de comportamento do NDVI em uma área qualquer. Um exemplo, lá eu tenho meus talhões e eu vejo onde tem o maior NDVI, onde tem o menor NDVI, onde está a média de NDVI para cada talhão, e assim eu consigo otimizar meus dados de produção. Mesma coisa a declividade, eu tenho lá diferentes áreas e eu consigo analisar dentro dessas áreas como está distribuída a declividade. Bem, algumas referências. Se vocês tiverem algumas dúvidas, é só lembrar que perguntar no fórum de discussão. E quanto à avaliação da unidade 1, como eu disse, ela não vai compor a nota, né? Mas aí eu vou deixar um pequeno tutorial onde eu vou mostrar que vocês devem escolher uma área de interesse, pode ser o TCC de vocês, e analisar as características dessa área, né? Pode ser uma SRTM e contextualizar, principalmente os parâmetros aqui mostrados em aula. Vocês podem fazer reamostragem, no caso, se for uma SRTM de 30 para 15 metros, e identificar quantos pixels tinha, quantos pixels tem. Podem fazer a reclassificação dessa imagem, mudando o valor do pixel. E também pode utilizar estatísticas zonais. Em geral, só para vocês terem um pouco de conhecimento, porque esses dados vão ser necessários na unidade 2. No mais, obrigado.